Oi, galera do segundo ano ensino médio. Hoje nós estamos aqui vendo a aula 2 da segunda unidade de redação. Hoje a nossa aula é de revisão do assunto que nós já vimos nos outros vídeos e hoje eu vim para revisar com vocês, para que vocês tenham uma boa, refresca a mente de vocês para fazer o teste de vocês. Então, esse assunto é uma revisãozinha para refrescar aí a mente de vocês na hora de fazer o teste, tá bom, galera? Então, nós vamos revisar aqui. Esse assunto está no capítulo 26 do livro, vocês mesmos já sabem. Nós vamos estar falando aqui sobre produção de texto, a entrevista. Então, nós vamos estar aqui relembrando com vocês nessa revisão, na nossa aula de revisão aí. Então, vamos aqui revisar o nosso assunto, gênero textual, entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, um entrevistador responsável por fazer perguntas e o entrevistado ou entrevistados quem responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema onde o discurso direto é sua principal característica. Característica da entrevista: textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Temos aqui também passo a passo para realizar uma entrevista. Planejar a entrevista com uma pauta de assuntos sobre os quais vai formular as perguntas, iniciando pelas mais simples, registrar nome ou nomes da ou das pessoas ou pessoa entrevistadas ou entrevistada e dados básicos de sua ou suas biografia ou biografias. Preparar um texto introdutório sobre os entrevistados, sua ligação com o assunto da entrevista, se for o caso, os objetivos da entrevista, registrar toda a entrevista. O melhor é usar um gravador ou câmera de filmagem, com as falas sendo depois transcritas em computador, na falta de equipamentos para registrar o momento da entrevista. Use o recurso de transcrever diretamente a fala do entrevistado em papel. Fotografar o entrevistado, transcrever a entrevista, organizar a forma como vai sair publicada. Tenha sempre à mão um roteiro da entrevista que pretende realizar. Bom, nós temos aqui, então, nós vimos aí a revisão, do assunto sobre entrevista, que eu trouxe aqui para vocês. Trouxe passo a passo de uma entrevista, do que pode. E agora eu vou estar aqui passando para vocês a atividade de revisão sobre a entrevista, para que vocês foquem aí nesse assunto. Aí temos aqui a atividade, uma entrevista. Leia a seguir uma entrevista feita com Pedro Salomão, que participa como conselheiro, membro do conselho
do movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido. Aí nós temos aqui a entrevista, revista O Globo, 24 de fevereiro de 2013. Aí temos aqui 2 açaís e a conta com Pedro Salamão, é o que vai ser entrevistado. Temos essa entrevista aqui, que vocês pode estar olhando aqui. Aí aqui em cima temos revista O Globo, como funciona o Rio Eu Amo, Eu Cuido. Pedro Salomão. Não temos a pretensão de fazer o papel do Estado. É um movimento de voluntários apaixonados pela cidade. Temos 3 bandeiras. A primeira é a conscientização de que pequenos gestos fazem grande diferença, seja não jogar lixo no chão até não parar em fila dupla. A segunda é o legado, ou seja, fazer coisas que deixem algo positivo para a cidade. E a terceira é tirar a autoestima só do discurso. O carioca enche a boca para enaltecer o Rio, mas esquece que precisa cuidar. Cite outros exemplos de ações do movimento. Criei a campanha Vista essa causa, em que 35 estilistas fizeram peças de roupas ou acessórios que declaravam amor ao Rio. Teve de bolsa de praia a porta-lixo para carro. A venda rendeu 160 mil usados para embelezar e cuidar de canteiros de árvores. Estamos agora com a campanha Heróis do Rio. São pessoas anônimas que cuidam da cidade. Divulgamos seus feitos para motivá-los a estimular os outros. Há outras iniciativas previstas. Dia 12, vamos inaugurar um quiosque no Shopping Leblon. Quem doar mais de 70 ganha o kit do movimento com camiseta, adesivos e cartilha. Não é um quiosque de vendas, e sim educativo. Nele você se compromete com algo. Tem que recolher o lixo que jogaram no chão, ou ajuda outra pessoa a atravessar a rua, ou não fala ao celular, ao volante, ou sorri no trânsito. Por que você decidiu ser voluntário em defesa do Rio? Brinco dizendo que sou o único carioca que acha que paga pouco imposto. Mergulho todo dia na praia. Só ando de bicicleta, surfo, corro ao ar livre, jogo futevôlei. Não pago um tostão por isso na cidade mais linda do mundo. Quero devolver. É difícil não ser feliz aqui. E aqui do lado tem dizendo aqui, Pedro Salomão. De 10 em 10 minutos, a entrevista com Pedro Salomão era interrompida por alguém que parava para cumprimentá-lo. Ora era um amigo do jiu-jitsu, ora um colega do movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido. Ele é conselheiro, ou ainda conhecido da praia de shows de jogos do Flamengo. Pedro é um dos maiores entusiastas do Rio. Aí aqui embaixo tem: atenção, deve-se sempre ter o cuidado para que a linguagem a ser utilizada na entrevista não seja por demais formal ou informal. Deve-se sempre respeitar o entrevistado, assim como o público que vai ler a entrevista, fazendo uso de linguagem adequada e de perguntas interessantes, esclarecedoras sobre o assunto tratado. Então, aqui foi a entrevista que a gente acabou de ler aqui. Aí vamos aqui, né? Temos aqui as questões que vocês vão responder. Primeiro, que finalidade tem um texto de apresentação junto ao texto da entrevista? A primeira questão.
Segunda questão. No texto de apresentação da entrevista, que informação indica que o entrevistado é alguém bastante popular? Terceiro. Em sua resposta à primeira pergunta, como o entrevistado define o movimento Rio Eu Amo, Eu Cuido? Quarto. Em sua primeira resposta, o entrevistado afirma sobre o movimento. Temos 3 bandeiras. Com que sentido foi usada a palavra em destaque? Quinto. Uma das propostas do movimento, segundo o entrevistado, é tirar a autoestima só do discurso. O que se pretende com essa proposta? Sexto, na sua opinião sobre a autoestima do carioca, o entrevistado diz em um trecho que o carioca enche a boca para enaltecer o Rio. A expressão enche a boca foi usada com que sentido? Sétimo, que ações de movimento aparecem citadas na entrevista? Oitavo, cite exemplos do que seriam atitudes positivas que aparecem ao longo de toda a entrevista. E nono, que opiniões o entrevistado expressa sobre o Rio de Janeiro em sua resposta à última pergunta? Bom, essas são as questões. Então, com base em tudo que nós vimos agora da entrevista aqui, vocês vão estar respondendo essas questões, tá bom? Façam no caderno tudo direitinho. E aí, galera, aqui foi a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais. Façam aí atividade no caderno de vocês sobre a entrevista. Estude bastante sobre esse nosso assunto do teste, tá bom? Então, essa foi a nossa aula 2, da segunda unidade, redação, aula de revisão do assunto, a entrevista. Beijo pra vocês, galera. Fiquem em casa, tá bom? Se cuide e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Grande beijo pra vocês. Tchau, galera!